Bem, pessoal, tudo bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um comentário, tá? Sobre o nosso simulado, simulado do Espaço Humanas. Certamente, né, vocês que já realizaram, já conseguiram conferir, né, o gabarito das questões, já conseguiram ver aí o nível de acerto de vocês, já soube onde errou. E aí hoje nós vamos estar aqui, né, no caso eu vou estar falando um pouco mais, comentando, tá, sobre a prova de geografia, a parte de geografia, na verdade, de ciências humanas. Então, olha só, vou aqui colocar para vocês acho que vocês estão observando aí, acho que já chegou para vocês, tá? Então vamos lá. A minha parte de geografia, ela vai começar a partir da questão de número 7, tá? Então a questão número 7 ela fala sobre migrações internacionais. Aí, na verdade, essas migrações internacionais vai estar dentro do contexto de globalização. Então vamos lá. As migrações internacionais ocorrem tanto pela saída, que é a imigração, como pela chegada e migração de pessoas entre países. São vários os fatores associados à migração das pessoas entre os países. Comumente, as crises econômicas têm sido o principal motivo, tanto para repetir a imigração, fome, guerras, por exemplo, como para atrair imigrantes, emprego e melhoria na qualidade de vida, por exemplo. Com a globalização, vários países se aproximaram de fatores econômicos, políticos, culturais e comunicacionais. No âmbito desse mundo global, tem ocorrido uma desterritorialização em que as vidas das pessoas passam a ser refletidas não mais presas a um único espaço, mas a uma cidadania cosmopolita. Tem-se nas últimas décadas a ampliação dessas migrações internacionais, gerando novos parâmetros para análise desses fluxos migratórios, que não podem se dissociar de uma perspectiva solidária e cooperativa entre os países. A explicação sobre o mundo globalizado a partir dos conceitos advindos de outro momento sócio-histórico encontrarão muitas dificuldades de se corresponderem à realidade da sociedade global. Com base no texto, pode-se afirmar em relação à compreensão predominante da sociedade global que, gente, olha só, primeiro a gente tem que analisar o seguinte, que a globalização ela é extremamente mutável, então ela modifica-se rapidamente, tá? Então acontece o seguinte, quando a gente vai fazer aqui uma análise, até mesmo sobre essa relação de globalização, qual é o ponto extremamente importante que a gente tem que aprender, que a gente tem que se lembrar? É que a globalização é um processo de internacionalização. Então, hoje, nós temos realidades totalmente diferentes mundo afora. Então, você tem algumas áreas que têm conflito de ordem religiosa, perseguições. Você tem ali a formação na questão de conflitos relacionados, inclusive também a ordem étnica separatista. Você acaba tendo também, inclusive, muitas migrações de caráter econômico, onde as pessoas saem de determinado lugar e vão em busca de outros lugares, né, para ver, para conseguir as melhores condições. Então, qual é a ideia principal do texto? A ideia principal do texto é mostrar o seguinte, como diz a letra E, que ela está falando justamente sobre uma relação de uma globalização ser tão intensa que os fluxos migratórios e a globalização não podem ser adequadamente explicadas a partir de parâmetros de uma sociedade nacional, Estado-nação, pois são realidades bastante distintas. Perfeito. Porque as causas relacionadas ao processo ligado a fluxo migratório, ele não tem uma causa única. Ele vai ser uma causa, na verdade, terão causas diversas mediante a característica e a situação econômica, social e política de cada país. Então, sendo assim, a número 7, vou marcar a letra E. A número 8, ela fala, a partir desse momento passou a fomentar as energias renováveis lá dentro. Uma consequência imediata foi a produção em larga escala desses materiais. E isso já teve um efeito ao redor do mundo, porque barateou o custo das placas solares, por exemplo. Explicou o especialista no núcleo de Ásia, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Larissa Waltz, em entrevista à CNN Rádio.
Baseado essencialmente em carvão mineral e gás natural, o país passou a se adequar mais intensamente a novas fontes de energia recentemente. O texto faz referência, então, obviamente, gente, de um país que tinha uma utilização fortíssima, tá, do gás e principalmente do carvão mineral. E hoje é um dos países que mais investem em energias renováveis. Na verdade, o país que mais investe em energia renovável, a tecnologia de carros elétricos, já tem um vasto investimento em fontes renováveis como energia solar e eólica aqui dentro do Brasil, sobretudo no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando sobre a China, tá? Então, ó, número 8, vamos marcar aí a letra D de dado, ok? Agora, depois da 8, né, que inclusive quando a gente fala sobre as energias renováveis, é interessante você lembrar da COP26, dos pontos, inclusive, dos carros elétricos aqui também dentro do Brasil. Então, tudo isso são fatores extremamente importantes quando for tratar sobre energias renováveis, ok? A questão 11, você está observando aí na questão 11, né, Estados Unidos e China, e aí a tecnologia 5G. Então, essa questão de globalização, também de capitalismo, também de indústria, faz referência, gente, à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Principalmente isso se deu muito fortemente durante o governo de Donald Trump, tá, nos Estados Unidos, e também, né, do contínuo presidente da China, Xi Jinping, certo? Então, ali havia justamente um processo de uma guerra comercial, e essa guerra comercial envolvia também acusação, né, Estados Unidos acusando a China de dumping, de concorrência desleal em relação ao aço chinês. Então, a número 11, gente, vamos marcar a letra C. A guerra comercial entre Estados Unidos e China pelo controle do setor de comunicação virtual pode ser entendida como parte da nova Guerra Fria do século XXI, ou seja, a relação aí, gente, tá, das potências aí, Estados Unidos e China, lutando pela hegemonia tecnológica mundial. Depois da número 11, a gente vai para número 18. A número 18, que vai falar justamente, ó, quando você observa aqui Argentina, Chile, Brasil, e uma ave levando esse cidadão aí, né, que está sofrendo de tortura. E essa ave é importante, é interessante você fazer referência ao condor. Quem assiste, né, às aulas do Espaço Humanas, a gente viu isso em Guerra Fria, a Operação Condor. A Operação Condor, que foi uma operação que reunia as ditaduras da América Latina para partilharem informações em prol da própria ditadura militar e em prol da perseguição de todos aqueles que manifestassem todo e qualquer tipo de ideologia contrária à ideologia vigente, que era a ideologia de uma ditadura capitalista. Então, vamos marcar aí, quando ela fala, a imagem faz referência a um plano colocado em prática na América do Sul durante a Guerra Fria, que tinha como finalidade de ser uma articulação entre as nações sul-americanas, realizada com o apoio dos Estados Unidos, que foi o grande financiador das ditaduras militares na América do Sul, e que envolveu operações de inteligência, tortura, assassinato de opositores aos regimes ditatoriais da região. Essa imagem faz referência, meus amados, à Operação Condor. Então, número 18, vamos marcar aí a letra A. 18, letra A. Vamos agora para a questão 19. A questão 19 fala: Errantes no fim do século é o resultado de várias pesquisas levadas a cabo no período de 87 a 90, acerca dos trabalhadores rurais na região de Ribeirão Preto, considerada uma das regiões agrícolas mais ricas do país, inclusive, né, com produção de fruticultura e muito fortemente também de cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo visando a apreensão, perdão, dos processos de expropriação, exploração, dominação e exclusão de milhares de homens e mulheres, produzido no bojo da modernização trágica, implantada na década de 60, ou seja, a Revolução Verde.
tá? Então, a modernidade, a modernização da década de 60 no campo, Revolução Verde, cujos efeitos têm, do maciço êxodo rural, foram traduzidos por um violento processo de proletarização. O meio rural brasileiro constitui-se pela presença de duas categorias sociais distintas: pequenos agricultores e fazendeiros, por profundas contradições na produção e pela desigualdade de acesso à terra. Nesse sentido, depreende-se do fragmento apresentado que, olha só, analisando aqui, gente, você pode observar que ela está falando sobre a relação de esbulho. A questão ela fala, inclusive, sobre um processo de expoliação, a forte exploração desse trabalhador, os boias frias que trabalhavam, continuam trabalhando ainda numa condição análoga à escravidão. Então, isso mostra a exploração desse trabalhador por esses grandes fazendeiros. Então, por exemplo, a letra A ela fala exploração, dominação da terra pelo patronato rural. Gerou um processo de expropriação dos trabalhadores, ou seja, a partir do momento que aqueles pequenos produtores perderam suas terras para uma concorrência totalmente desleal, que era justamente a produção comercial com utilização também de máquinas. E aí você pode observar, vamos lá, da expropriação dos trabalhadores rurais e uma intensa migração no país como forma de reprodução social. Porque se você for observar, o que acontece? Esse trabalhador que perdeu a sua terra, esse trabalhador que perdeu, inclusive, seu emprego, por que ele perde o emprego? Porque há a modernização, porque há, inclusive, a mecanização do campo, gerando aí um desemprego estrutural. E aqueles poucos que ficaram ainda tiveram que conviver com o trabalho análogo à escravidão. E por que eles continuaram? Porque eles só eram absorvidos se eles conseguissem trabalhar no ritmo das máquinas. Então, é dessa forma que a gente fala sobre as desigualdades e todo o processo de exploração que acontece no campo brasileiro. Então, na questão 19, vamos marcar a letra A. Em seguida, vamos para a questão 23. Deixa eu ver aqui. Questão 23. A questão 23, gente, ela vai falar sobre os 20 maiores portos do mundo. Então, você repara o seguinte, ó, desses 20 maiores portos do mundo, os 9 primeiros estão localizados, né, na China, tirando aí Singapura, né, que vai estar localizado ali também na Ásia. E aí você tem ainda o 14º, 15º, 16º com a China. Então você repara aí que dos 20 maiores aí, a China certamente, né, em relação, ela vai possuir os maiores. Então você observa que a China tem uma altíssima infraestrutura, tá? Uma altíssima infraestrutura de transporte. E essa altíssima infraestrutura de transporte facilita muito, principalmente na região do Pacífico, onde a região do Pacífico hoje tem um intenso processo de comercialização, de entrada e saída de mercadorias. Então, o que a China faz a partir do momento que investe na infraestrutura de transporte? Lembrem-se que quando a gente fala hoje sobre revolução técnico-científica e informacional, eu sempre bato muito na tecla de quatro, tá? De 4 setores. Quais são esses 4 setores? Vamos lá. Os 4 setores são. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Então, voltando, vamos lá. Como eu estava mostrando para vocês, a China ela tem um intenso processo de investimento em infraestrutura. Então, nós temos aqui 4 setores que são importantes: telecomunicação, energia, tecnologia e transporte. Então, você repara que a China ela tem essa infraestrutura em todos esses setores. Então, você pode observar que como ela faz esse alto investimento, é porque a China ela é, hoje, a maior exportadora do mundo,
relacionado à tecnologia também, e ela importa uma quantidade muito, mas muito elevada de commodities. Então, vamos lá. Analisando aqui, trazendo aqui para vocês, olha só. Vamos ver aqui a questão 23, letra B de bola. O aumento dos investimentos produtivos estrangeiros na China tem relação com a sua infraestrutura portuária, porque essa possibilita tanto o acesso ao mercado externos para produtos, quanto a importação de matéria-prima e insumos. Perfeito. Como acabei de falar para vocês, a China, o que que ela faz? A China, ela exporta muita tecnologia, mas também ela importa, como a questão fala aí, muitas commodities. Inclusive, o Brasil é um dos exportadores de commodities para a China. Sobretudo, também muita matéria-prima que alimenta o seu farto mercado e também a sua farta produção tecnológica. Beleza? Então, vamos aqui agora para a questão de número 24. Vamos lá. Questão 24. Questão 24, bem tradicional. Essa questão 24 ela vai falar sobre o modelo de produção fordista. Aí você pode reparar no filme Tempos Modernos, Chaplin e a esteira rolante. E aí, gente, essa esteira rolante aqui, ela cria, inclusive, até esse filme, ele faz uma crítica muito forte. O filme faz uma crítica fortíssima ao processo da alienação do trabalhador, onde esse trabalhador ele perde a noção da produção como um todo e fica apenas alienado naquilo que lhe é, né, responsabilidade. Então, analisando a alternativa que vai trabalhar sobre a alienação do trabalhador, a questão 24 nós vamos marcar a letra B de bola. Então, letra B de bola, ok? Vamos agora aqui para a questão de número 28. A questão 28, ela fala: em 2022, está sendo comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Em alusão a essa comemoração, discussões acerca de ciência, tecnologia e meio ambiente compõem a pauta de diferentes eventos em universidades, institutos de pesquisa, entre outros. Sobre a pauta ambiental brasileira nas discussões do bicentenário da independência, tem-se o seguinte: hoje, inclusive, tá? Sempre que a gente fala a partir, sempre que a gente fala aqui a partir dos biomas, do meio brasileiro, do ecossistema, a gente discute muito todo o processo de devastação. Então você repara que nos últimos anos nós estamos observando, principalmente nos últimos anos, um aumento muito grande do processo de desflorestamento e também de queimadas, principalmente também pelo avanço não só da pecuária bovina, mas como também da produção da soja. Então, a produção da soja, ela vem potencializando cada vez mais todo o processo de exploração. Isso vem derrubada de floresta, isso vem queimadas, consequentemente, tem um intenso aumento do desequilíbrio na fauna, quando a gente vê, por exemplo, essas queimadas que são geradas, e aí a gente vê esse desequilíbrio, a morte de muitos animais, e também, né, até mesmo de uma maneira geral, de animais, de pequenos animais, de insetos também, que tem uma participação muito importante em todo o ecossistema, tá, dessas florestas. Nós observamos também que com a retirada da cobertura vegetal, das queimadas, da derrubada, nós temos aí, inclusive, também todo o processo erosivo no solo, nós temos o assoreamento, nós temos aí a poluição de rios, de mananciais. Então, o que é muito discutido hoje, até que muitos falam sobre a maldição das riquezas naturais, que os países que possuem riquezas naturais têm a maldição de serem subdesenvolvidos, perdão. Então, dentro desse contexto, o que se é discutido são melhorias e políticas, sobretudo, de sustentabilidade, políticas sustentáveis com o objetivo, inclusive, de gerar, de poder dar um maior processo, inclusive, de conservadorismo, ou seja, explorar sem prejudicar
a relação, inclusive, de poder explorar, mas de uma maneira consciente, de uma maneira sustentável. E o que é essa ideia de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? É a ideia justamente de você explorar, mas sem prejudicar gerações futuras. Então, sendo assim, nós observamos aí a letra E, ok? A letra E, que os ecossistemas brasileiros têm se transformado em biomas antropogênicos, ou seja, a relação da exploração humana, resultante da degradação direta e continuada pelo ser humano sobre a biodiversidade. Então, ela mostra justamente sobre essa relação da antropogenia, aí a exploração, principalmente, do homem, ok? Então, vamos passar aqui agora para a questão de 29, questão de número 29, que vai falar sobre a industrialização. E essa questão que trabalha sobre a industrialização, sobretudo a industrialização do Brasil, aqui na segunda metade do século XX. Então, ele vai falar o seguinte: a industrialização dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais e organiza atividades. Século XX da sociedade promove a instrumentalização de diferentes técnicas e meios técnicos que são essenciais para atividades humanas. Sobre o processo de urbanização em países de industrialização tardia, ou seja, o Brasil, por exemplo, é um país de industrialização tardia, certo? Inclusive, um país de industrialização tardia como o Brasil, ele passa por várias fases desse processo de industrialização. Primeiro, Vargas, com farto investimento estatal, ou seja, um governo protecionista, nacionalista e intervencionista, e na sequência a gente também tem JK, com a internacionalização da economia a partir da entrada de empresas, né, multinacionais estrangeiras aqui dentro do Brasil. Então, a questão 29, vamos marcar a letra B de bola. Já a questão 30, ela vai falar sobre o desmatamento na Amazônia. E o desmatamento na Amazônia, gente, ele começa principalmente a partir da década de 70. Por que década de 70? Porque a gente fala de um processo chamado expansão da fronteira agrícola. A expansão da fronteira agrícola foi um processo de expansão e exploração do Cerrado e da Amazônia. Então, a exploração do Cerrado e da Amazônia passa a ser extremamente intenso a partir justamente da exploração, da expansão da fronteira agrícola, que é bem característico. A gente sempre, quando fala da expansão da fronteira agrícola, é muito importante que você faça uma referência ao período do governo militar. Então, a questão de número 30, vamos marcar a letra A, que fala, nos anos 70, duas iniciativas governamentais de ocupação da Amazônia foram a construção da rodovia transamazônica, perfeito, e a política da reforma agrária baseada na distribuição de lotes de terras em áreas distantes, com o fim de criar uma frente pioneira. É justamente a famosa expansão da fronteira agrícola, ok? Expansão da fronteira agrícola. Então, faz uma referência à década de 70, justamente para tirar o foco na época da região sul e sudeste e colocar esse processo aí da expansão para Cerrado e Amazônia. Então, vamos lá agora para a questão de número, deixa eu ver aqui, questão de número 31. A questão 31, ela vai falar sobre o dólar. O dólar fechou nessa sexta-feira cotado a R$ 5,45, em queda de 1,1%. Após uma semana turbulenta caindo, atingiu 5,57 na quarta-feira e forçou o Banco Central a vender 1 bilhão por instrumentos de mercado. A moeda norte-americana teve sua maior queda em 2 semanas, mas dá sinais de que deve seguir valorizado ante o real nos próximos meses. Pesam nesse cenário de altos fatores políticos o risco país, a alta dos juros pressionando menos investimentos e as expectativas pessimistas do mercado para o futuro. Então acontece o seguinte:
Na questão de número 31, ele fala: para o Brasil, uma consequência gerada pelo cenário econômico exposto é. Acontece o seguinte, gente, conforme, tá, nós observamos a alta do dólar, se o dólar está muito alto, o que que acontece? É muito comum da gente voltar, inclusive, os nossos olhos para exportação. Porque é assim, o que que acontece? Eu estou buscando o mercado externo pela valorização dessa moeda. Então, se eu exporto em dólar, para mim é muito mais vantajoso. Mas o que que acontece? A partir do momento que eu passo a exportar em dólar, eu diminuo gradativamente a quantidade de produtos voltado para o mercado interno. Então, com a lei da oferta e da procura, os produtos vão ficando cada vez mais caros. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui para trazer para vocês é o seguinte: o segundo ponto é que, a partir do momento, tá? A partir do momento no qual é, diminui-se os investimentos aqui, consequentemente, a inflação também começa a aumentar, as taxas de juros também vão ficando cada vez maiores, com a tentativa, com o objetivo de atrair esse mercado, esse capital externo. E aí, o que que ocorre? A partir do momento que as taxas de juros vão ficando cada vez maiores, isso diminui gradativamente, isso diminui, na verdade, consideravelmente o poder de compra do cidadão brasileiro. Porque como é que você vai fazer agora um financiamento de um carro, uma geladeira, o que quer que seja, com as taxas de juros tão altas? Então, o que que ocorre? Os produtos ficando mais caros, as taxas de juros ficando cada vez maiores, isso acaba diminuindo o quê? O poder de compra do cidadão brasileiro. Certinho? Então, vamos marcar aí a letra C, diminuição no poder de compra da população. Porque justamente esse capital ele vai ficando mais escasso. Na questão 32, ele vai falar justamente sobre a COP21, a Cúpula de Paris. E a Cúpula de Paris, já bem trabalhada, muito trabalhada, o seu principal objetivo é fazer com que os países, até o ano de 2100, consiga diminuir em pelo menos 1,5 a temperatura, ou melhor, não diminuir, mas que até em 2100 a temperatura média do planeta não cresça, não se eleve e não ultrapasse o equivalente a 1,5 graus Celsius quando comparado com a temperatura média do planeta no período que antecede a primeira Revolução Industrial. Então, sendo assim, a questão 32, vamos marcar a letra B de bola. Lembrando, né, que no período da Cúpula de Paris, Estados Unidos, na época governado por Trump, abandona o protocolo. Na questão 34, fala sobre tecnopolos, uma questão bem tranquila, tá? E, inclusive, é justamente a questão aqui da 34, nós vamos marcar aí a letra D de dado. Tecnopolos são arranjos industriais que atuam com altíssima tecnologia. E um dos fatores muito importante para a localização dos tecnopolos é estarem localizados próximos a centros de pesquisas, universidades que produzem mão de obra qualificada, centros financeiros também de extrema importância. Então, tecnopolos são, né, empresas, são arranjos industriais que atuam na terceira e na quarta revolução. Então, sendo assim, vamos marcar a letra D de dado. Questão 36 vai falar aí, né, sobre o movimento da contracultura. O movimento da contracultura, Festival de Woodstock, que inclusive trabalhava muito com a ideia da contestação do movimento da contracultura. Então, sempre que a gente falar sobre Woodstock, sobre 69, período de Guerra Fria, lembrem, movimento da contracultura, que nesse caso aí nós vamos marcar a letra B de bola. A rebeldia juvenil expressada na contestação aos padrões da sociedade da época e a produção de uma contracultura. Então, né, aula de Guerra Fria, você está muito ligado nisso e desenrolou facilmente. E para a gente finalizar, a questão 37,
onde a questão de número 37, ela vai trabalhar sobre corredores ecológicos. E aí, inclusive, a questão aí, a ideia era fazer com que esse corredor ecológico, o objetivo é combater. O que os corredores ecológicos visam combater? Então, se ela fala que visa combater, corredor ecológico visa combater. Então, ela vai visar combater o desmatamento, ela vai visar combater a destruição do ecossistema, ela vai tentar combater a retirada, o isolamento, a extinção das espécies. Então, tudo isso, então, bem direitinho, bem facinho, letra D de dado, ok? Então, nesse sentido, queridos, comentamos aqui, fizemos esse comentário sobre a prova de ciências humanas, falamos aí a respeito, inclusive, né, das questões que foram trabalhadas, bastante trabalhadas, incansavelmente trabalhadas aí durante esse primeiro semestre. Então, espero que vocês tenham conseguido êxito. Lembrando que o simulado do espaço humano sempre tem um nível bastante elevado, e aí você que, inclusive, conseguiu fazer um número bom de questões, excelente, não vamos deixar a peteca cair, e vamos dar continuidade. E para você que achou que poderia fazer um pouco mais, lembre-se que é um processo que nós estamos trabalhando durante o ano, e um processo buscando a evolução. Então, se você sente que você está evoluindo, então você está no caminho certo. O processo para a gente conseguir fazer lá acima das 40 questões, 39, 40, 41, 44, 45 questões, é um processo que nós estamos caminhando juntos durante todo esse processo, durante todo esse ano. Ok, queridos? Então, vamos encerrar por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.